Programa Atividade chegando para mais uma edição desta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Estamos aí avançando, maio, mês 5 está terminando. Olha, hoje um aquecimento na temperatura, acho que em todo o estado, aqui em Porto Alegre está bem quente, tem um sol bonito aí e tal, então deu um aquecimento. O pessoal aí da meteorologia está dizendo que para o fim de semana o frio vai renguear Cusco, vamos ver, tá? Ainda estamos no outono. Mas, enfim, e também muita chuva promete o final de semana. Bom, às vezes não se confirmam essas expectativas, né? Mas vamos ver. Gente, vamos falar de Covid-19, pandemia. Por favor, faça a sua parte, o negócio está pegando de novo aí. Então, daqui a pouco tem um fecha tudo. Olha aqui, ó. Flexibilizou, o governador deu uma mão, os prefeitos estão aí, né, mais ou menos comandando. Tem áreas no estado que estão já recolhendo, já levaram o alerta, 48 horas para recolher, né, fechar algumas coisas, né, dar uma dura na turma. Alguém não tá correspondendo aí em protocolos, né, então tem que cuidar. Sejam decretos dos infectologistas, né, aconselhando o pessoal, o álcool em gel, use a máscara, o distanciamento, fora aglomerações, faça a sua parte, minha gente, senão vamos caminhar para trás, voltar tudo. Pô, para aí um pouquinho, tem gente aí que está no pavor, mais de ano sem trabalhar, por favor, faça a sua parte, responsabilidade, por favor. Tá bom? Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafre, 86 anos de Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, o banco que tem taxas civilizadas e tem balanços altamente positivos. Vamos passar pelo esporte, pelo futebol. Ontem tivemos Libertadores da América aqui no Beira-Rio. O Internacional não foi bem. Os especialistas, não sou eu, por favor, porque daí dizem, o gremista, disseram que foi um vexame, foi horror, vergonhoso. Eles falavam antes, os especialistas de futebol, porque nós aqui falamos de futebol amadoristicamente, tá? Agora, esses que vivem do futebol, os comentaristas, as pessoas, os profissionais, né? Disseram que ia ser 6-0, 5-0. Não, foi 0-0 e olha, no fim, quase que o adversário esse, o Mandinho, quase que ganha a partida do Internacional em pleno Beira-Rio. E eu vou dizer uma coisa de sentimento para vocês, tá? O sentimento, e também não fala aqui um gremista, uma pessoa que eu estou enxergando. Eu acho que o Internacional, vocês lembram quando o Edenilson falou no final daquele Grenal que o Internacional perdeu no próprio Beira-Rio, 2-1, o que ele disse? Não estava com o esquema, papapá. Ele deu um malho no treinador. Isso aí que tinha respaldo dos seus colegas, pode ter certeza. O que está acontecendo? Esse Ángel Ramírez, para mim, não é do ramo. É médio para baixo treinador. Eu acho que há um boicote do vestiário do Colorado e acho que também o Internacional não tem dinheiro para mandá-lo embora, tá? A rescisão contratual deve ser engraçadinha, pesada e o Internacional não tem como mandá-lo, tem que engolir. Não, mas a diretoria aposta no trabalho do Ramírez. Minha gente, o clube está caminhando para trás. E agora vem mata-mata na Libertadores, hein? A parada, o furo é mais embaixo, hein? E daí se cai na Libertadores. Aí vai ser outro vexame. Então, tem que abrir o olho agora, né? Direção e tal. Eu acho que tem um recado do vestiário, que os atletas não estão sintonizando com o treinador. E a segunda hipótese é dinheiro para mandar o Ramírez embora, tá? Para mandar, tem que me dar o meu aqui. Não gostaram do meu trabalho? Então, a rescisão é tanto. E o Internacional, sabemos, passa por uma situação financeira complexa, né? Cofres raspados. Vem gente roubando no Internacional há longo tempo, né? Então, tá aí o reflexo. Então tá. O que tu me diz aí, o senhor que é colorado, senhor? Valdir Bianchessi Júnior, empresário, conhece o ramo dos negócios? O que eu tenho dito sistematicamente aqui. Falta comando, né, dentro do Internacional. Então, se eu trago um pipoqueiro para fazer o programa de TV, que eu não posso reclamar que o pipoqueiro está falando mal, que não sabe falar, que não sabe se expressar. Né? Até o nosso glorioso Big Ben, o homem da câmera, disse o seguinte, né, que isso aí não é... O Ramírez não é espanhol, ele é paraguaio. Tá? Então, não sei se o Internacional foi tão mal ontem também, na verdade, deu 200 chutes a gol, né? Os jogadores não estão acertando, ou não estão querendo acertar. A torcida do Internacional tem uma admiração por certos jogadores que não ganharam nada dentro do Internacional e que pipocam na hora das decisões. Tá? O capitão, né, no Grenal anterior, disse que o time
na hora do Grenal, tem medo de ser feliz. Tá? Então, mas assim, eu acho que tudo isso aí ele tem uma causa, Silvas e colegas, né? Que é a falta de comando. O Internacional está desestruturado do ponto de vista da gestão. Eu tenho dado exemplo aqui, só para finalizar, até o futebol está me incomodando. Tá? Não só porque eu não estou ganhando, mas porque o meu discurso é sempre o mesmo e não vejo as coisas melhorarem muito, pelo contrário. Tá? Eu tenho um exemplo lá de Caxias. Lá tu tem 2 clubes com o mesmo potencial, Caxias e Juventude. O Juventude, com sistemáticas gestões nos últimos anos, boas gestões, agora está lá o presidente, Walter Dalzotto, excelente presidente, cara extremamente competente, um administrador de verdade. E o Caxias com péssimas administrações ao longo dos anos. O que vai acontecer esse ano? O Juventude vai jogar a Série A, está entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. É elite. É elite do Campeonato do Futebol Brasileiro. E o Caxias vai jogar a Série D. Não tem explicação, né? Pois é, mas é gestão. Aqui em Porto Alegre vai acontecer isso. É gestão. Então, assim, ó, Internacional, tu falou assim, a próxima fase da Libertadores como é que é? Mata-mata. Mata-mata. Morre ou morre pro Internacional. O Internacional pegou o grupo mais fácil da Libertadores. Não. Tico no fubá, por favor. Ele conseguiu não ganhar, não fazer nenhum gol nesse Always Ready. Entendeu? Ele não fez nenhum gol no Always Ready. Então, assim, o Miguel Ángel, tem um nome bonito, pomposo. Ángel Ramírez. Tem aquele futebol ali, 1 milhão de toques, quase 80% de posse de bola, 0% de efetividade. Não sei. E outra coisa, eles achavam que trazendo o Tyson estava resolvida a situação. Não é assim, o Andorinha não faz verão. Tyson não tocou na bola. Não, olha aqui, ó. É a mesma coisa de achar que o Douglas Costa, que é um super atleta, voltou para o seu ninho, Grêmio Porto Alegrense, também não vai resolver. É 11 jogadores. Claro que ele vai agregar capacidade técnica, né? Sem dúvida nenhuma. Vai qualificar muito a equipe, mas não é que vai resolver tudo. Então o Internacional tem umas 3 posições no mínimo que ele tem que restabelecer, refazer. É assim que funciona o futebol. Só para concluir, o Internacional hoje, do ponto de vista da estrutura política, ele é uma estrutura de Estado. Todo mundo quer fazer parte da gestão, são partidos políticos, cada um tem que dar o seu quinhão porque apoiaram na eleição. O Grêmio já foi assim, esteve assim. Cada um puxa para um lado. Esses dias ali, Roberto Sigma disse, tem o Marco Maciel lá dentro da diretoria do Internacional, do comitê de gestão. Independente do grupo que está lá, ele faz parte do grupo. Tem esses dias que estava falando, eu achei que estava falando do Clóvis Bornai. Lembra do Clóvis Bornai, aquele das fantasias do Rio de Janeiro? Carnavalesco. Grandes fantasias. Da forma como o cara está falando. Aí daqui a pouco, isso aí é do Comitê de Gestão Internacional. Isso não é possível, cara. É isso. Agora, tu já recebesse um presente de algum colorado, fosse lá na loja do Internacional, as camisas estão todas num pacote tão bonito, com uma estrela vermelha. Que espetáculo. Que bonito, isso que é do Partido dos Trabalhadores, né? Pô, é assim, cara... O pessoal levou esse martelo? Não. Mas é vermelho, né? Silvio, tá de brincadeira aí. Mas assim, é sabido a origem do atual presidente internacional, ele tem uma origem de esquerda, ele foi chefe de gabinete de alguns deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma identificação ideológica, né? Agora levar para isso para dentro do clube, assim, eu custo acreditar, tá? E o argumento que vem sendo dado é o seguinte, que, na verdade, ninguém do clube participou disso, tá? Isso aí foi criado pela Adidas, e que eles acabaram aprovando e tal, mas que não houve interferência de ninguém de dentro do clube. Mas só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, é uma sucessão de bobagens o Internacional. É uma sucessão de bobagens. Então, assim, toda semana joga mal, toda semana estoura um escândalo. A última semana foi o escândalo aí das caixinhas aí com a estrela do PT. Cara, não falta comando. Enquanto a gente não limpar, não fizer uma faxina na gestão do Internacional, vai ser daí para pior. E o Campeonato Brasileiro está aí. Tá? Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil. Bom, vamos adiante. Vitor Azambuja aqui, jovem, 22 anos, vereador em Camaquã, a 120 quilômetros de Porto Alegre, né? Aqui do nosso lado, né? Município pujante. Aliás, Camaquã
é sede de um dos grupos mais qualificados do Rio Grande do Sul, que é Lins Ferrão, né? É detentor das lojas Pompeia e Gangue, né? Tem na presidência a empresária Carmen Ferrão. É um grupo modelo sediado em Camaquã, né? Fundado pela família Lins Ferrão, é isso, né? Muito bem. É um grupo que, né, nos envaidece pela sua organização, gestão e dimensão, né? Sua estruturação e sua dimensão no comércio do Rio Grande do Sul, e eu não sei se já não está até fora do estado também, ou se não está, daqui a pouco vai estar. Mas, enfim, Vitor Azambuja, vereador de Camaquã, do Partido Progressista, jovem, colorado, 22 anos, colorado, acadêmico de Direito, vereador eleito com 1.307 votos, mais jovem da história. Olha, fazer 1.307 votos num município como Camaquã é muito voto, de cumprimento. Muito bem, mas falando de futebol, como colorado, Vitor Azambuja, o que me diz? Silvas, boa noite a ti, a todos da bancada, a todos que nos acompanham. Eu sou colorado, nasci em uma família que não tem nenhum gremista, né, mas eu confesso que ultimamente eu tenho preferido falar de política do que de futebol. Tá difícil. Eu sempre brinco com os amigos, né, que colocam alguma flauta na gente. Eu nasci, né, e aos 8 anos de idade eu já fui campeão do mundo, né? Então eu me acostumei com as vitórias, com as conquistas. É verdade. E agora, no momento de algumas dificuldades, né, que a gente está enfrentando, eu prefiro falar de política. Perfeito. Não, vejam só, né? Vejam só, não é fácil realmente, não tem o que dizer do clube, né? Tá numa situação complexa em todas as áreas, né? Na técnica, o seu treinador, sua comissão técnica, né? A sua gestão, a sua situação financeira, a situação internacional é muito ruim. Um clube com a dimensão, né? Mundialmente famoso, internacional, né? Compõe aqui com o Grêmio, a grande dupla Grenal do estado do Rio Grande do Sul, dos grandes clubes do país, do mundo, e o Internacional passando por um momento aí. Mas eu traduzo toda essa dificuldade aí em gestão, direção. Tá, sim, mas todo mundo sabe e está careca de saber que eu não entendo nada de futebol. Mas é gremista. Sou gremista, nisso eu entendo bem, né? Mas a minha dúvida é o seguinte, na minha lógica cartesiana, por que o Abel Braga saiu exatamente? Porque ganhando. Há quem diga que esse Ramírez já estava com pré-contrato. Ah, entendi. Já estavam amarrados antes e agora estão amarrados de novo. Veja bem, né? Quer dizer, não termina o campeonato, o seu Abelão aí, Abel Braga, fazendo um exemplar trabalho. Pois então. Quase ganhando o Campeonato Brasileiro, tá? Recuperou a equipe sem investimento nenhum, com aquele plantel, aí mandaram embora. Mandaram embora e botaram o seu Ramírez esse aí. O seu Ramírez não ganhou nada nunca, ganhou uns tico-tico, porcaria de título, ganhou uma Sul-Americana, por um acaso, e depois treinou equipes muito pequenas, tá compreendendo? Equador, né? Que não tem tradição. Quer dizer, o sujeito para assumir um internacional, vir com um projeto revolucionário, não tem esse cacife, não tem currículo, não. É clube muito grande, então tem que ser um profissional de alta competência, não dá para brincar com a sorte. Ela está pagando o vale aí, né? Está pagando o vale. Mas, o Silva, só para encerrar, a torcida internacional teve a opção, né? Escolheu o desembargador Aquino, né? Mas foi pro pátio, daí deu o esquema político. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Né? O Aquino faria uma exemplar gestão, um desembargador aposentado, um homem que abre portas, tá, no empresariado, pela sua dimensão, pela sua estatura. Né? Nada contra o senhor Barcelos lá, mas enfim, são figuras completamente distintas, tá entendendo? Então, mas o associado é o responsável pela direção que o clube tem hoje. É o associado. Então, agora está pagando o ônus do que né, dessa eleição aí. É uma diretoria que não inspira confiança no seu associado, no seu torcedor. Está todo mundo chiando. Já existem movimentos no entorno do Beira-Rio. E já ontem as torcidas organizadas impedindo que botassem as suas marcas, as suas faixas dentro do estádio. Olha que situação é essa. Quando o torcedor não quer apoiar o seu clube. É ruim. Vamos adiante falando do Banrisul, minha gente. O Banrisul é um negócio fantástico, né? Nosso banco da nossa terra. Ganhe tempo, mas ganhe tempo mesmo. Faça suas transações pelo Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Veja só a mensagem do Banrisul, muito boa. Dá uma olhada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital.
Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante então. Depois de falarmos de Banrisul, o grande Banco do Sul, vamos falar do Armazém do Queijo, né? Armazém do Queijo, Empório Gourmet, é a Serra Gaúcha, né? As delícias da Serra Gaúcha, queijaria, padaria, né? Mercearia Gourmet, tudo aqui em Porto Alegre. Quem trouxe isso para cá foi um empresário lá de Bento Gonçalves, né? Chamado João Tumeleiro. Olha aqui, ó, é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Endereço, onde é que fica o Armazém do Queijo, tão legal, tão bom, só maravilhas gastronômicas, queijos importados nacionais, frios importados nacionais. Olha aqui, ó, na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, bairro Petrópolis. Aberto de segundas às sextas-feiras, a sábados, melhor dizendo, segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Assim funciona o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Bom, vamos adiante dizendo o que tem mais por lá. Por lá você encontra geleias, doces, patês, camarão, pato, marreco, salmão, espumantes, vinhos. Olha aqui, minha gente, só coisa. Cestas para presentes, negócio fantástico, né? Pratos prontos. Bom, falando em pratos prontos, eu vou dar o prato da semana amanhã, sexta-feira. Quem encomendar o prato por telefone, WhatsApp, vai buscar depois das 14 horas amanhã, sexta-feira. Esse prato, normalmente, ele é para o jantar das sextas-feiras, né? Ou quem quiser botar no seu freezer ou refrigerador, ele fica para o sábado. Bom, aí decide você. E quem for buscar na loja, no Armazém do Queijo, também após as 14 horas também. Então, o que temos essa sexta-feira, o prato da sexta, dia 28, amanhã? Marcando chuva para quem aprecia um prato diferenciado. Não pode perder o risoto com prosciutto. Prosciutto de Parma, tá? Olha só, tá? É lá do Armazém do Queijo. Para garantir seu prato, é indicado que faça a reserva antes pelo WhatsApp. 8020-7107, está aí no seu monitor, 8020-7107, ou pelo telefone fixo, que é o 51-3392-0085. Lembrando, os pratos de sexta-feira são sempre para o jantar, ou seja, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa esse prato, né? Risoto com prosciutto de Parma. Custa R$ 62. R$ 62, um prato e serve, em média, 2 pessoas. Então, eu não diria que esse prato é gelatina, mas o preço é uma gelatina, é mole demais, né? É sensacional, hein? Risoto de prosciutto de Parma. João Tumeleiro, me deixa uns 3 ou 4 no canto esquerdo aí, tá aí o João. Olha o João Tumeleiro, sorriso largo, né? Um baita empresário, né? Sabe tudo de gastronomia e estabeleceu aqui em Porto Alegre o Armazém do Queijo, Empório Gourmet, mais uma vez dizendo aonde? Rua Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Muito bem. Roxane Ponzi, o que tu me diz aí? Temos alguma novidade de trânsito, Código Nacional do Trânsito, etc e tal? Coisas nossas, o que o pessoal tem que se antenar? Na verdade, Silvas, notícia boa, né, dizendo que o número de veículos em situação de abandono aqui na capital diminuiu. Aliás, vem diminuindo, né, desde 2019. Em 2019 tivemos 288 veículos recolhidos, 2020 aumentou para 310 e agora nós temos 232 nos 4 primeiros meses do ano. E isso, de uma certa forma, é positivo também, né, porque significa que por qualquer motivo esses veículos estão em circulação e não estão abandonados, né, e isso obviamente é gerar economia, né, de alguma forma. Mas o que chama atenção na notícia é justamente o seguinte: certamente muitos dos nossos telespectadores já viram veículos abandonados na via e não sabem o que fazer quando identificarem situações como essa. E a orientação é muito simples. Todo veículo que ficar abandonado por mais de 30 dias ou que ele tenha sinais de abandono, avarias, vidros quebrados, sem pneus, né, carcaça estragada, indícios que o veículo esteja efetivamente abandonado, pode fazer essa denúncia através do telefone da EPTC, que é o 118, e 156, que é o da Prefeitura de Porto Alegre. Como é que é o procedimento a partir de então? Uma equipe é deslocada até o local para identificar efetivamente os sinais de abandono e depois ela retorna em até 30 dias. Tá? Nesses 30 dias, identificando que o veículo continua no mesmo local, é notificado o proprietário. Se o proprietário não for encontrado, essa notificação vai ser por edital.
essa notificação vai constar um prazo de até 10 dias para que o veículo saia daquele local. Caso não seja, né, retirado, nesse momento o veículo é recolhido até o depósito e pode vir a ser leiloado. Obviamente que se tiver uma sucata, uma carcaça, né, Silvas, isso aí a pessoa mais ou menos vai dar como abandonado. Isso aí são carros que certamente estão com tributos totalmente atrasados, né? Pessoal que não... Às vezes são tão velhos que nem pagam mais IPVA. Nem pagam mais IPVA, exatamente. Mas o que me chama a atenção, né, Silvas, foi divulgado, inclusive, e aí, obviamente, tem esse serviço dentro do aplicativo, que é o aplicativo do 156 POA, que você pode baixar lá na loja de aplicativos do seu celular. E eu tentei fazer o teste, casualmente estava vindo aqui para a televisão, né, aqui na Rua Paraíba, e tinha um carro em situação de abandono. E aí fui tentar fazer, né, a denúncia através desse aplicativo, que se funcionasse é uma ótima alternativa ao cidadão para não ficar pendurado lá no 156 tentando fazer denúncia, porque daqui a pouco ele fica tanto tempo esperando que ele desiste. Né? E aí, obviamente, a colaboração da sociedade, que poderia ser positiva, acaba não acontecendo. Por quê? Porque o serviço não é bom. Mas, infelizmente, o aplicativo também não funciona. Pelo menos nessa parte aqui não funciona. Torçamos, né, que em breve esses erros aí sejam corrigidos e o cidadão possa aí utilizar desse aplicativo. Talvez tenha sido estabelecido recentemente e ainda pode, é bem possível, é bem possível. Com alguma dificuldade no seu funcionamento. Oxalá que ele atenda a expectativa aí do contribuinte, né, das pessoas que fazem as manifestações ou indicam, né, situações adversas nas suas ruas. Às vezes está de frente à casa do sujeito, está lá uma sucata, um carro parado. E nem só isso, tem, por exemplo, denunciar um buraco na via, alguma obra, e até um veículo que você suspeita que tenha sido objeto de roubo ou furto, também você pode fazer essas denúncias através do aplicativo, assim que ele começar a funcionar. Perfeito. Vamos adiante, então. Valdir Bianchessi Júnior, empresário, alguma novidade aí? Expressa aí. Novidade excepcional para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje ele recebeu um novo estado sanitário, área livre aí de aftosa. Então já vou pedir para a nossa técnica deixar no ponto aí, governador Eduardo Leite, manifestando, né, a sua satisfação absoluta como governador do estado dessa aftosa, o estado livre da aftosa, né? Isso. É conhecido mundialmente, é isso? Na verdade é um reconhecimento internacional. Internacional. É uma certificação internacional. Tá certo? Exatamente. Isso vai fazer com que... Abre mercados, né? Muito. Estava conversando com o vereador aqui. O vereador deve entender muito disso. O vereador mora numa zona de produção primária, né? Então, evidentemente que sabe bem como é que é a valorização. É interessante ouvi-lo assim, mas é importante que abra um mercado de países que hoje não consomem a carne gaúcha por conta de não ter essa certificação. Tá? Isso vai gerar... Por exemplo, a China não compraria, mas manda o vírus. Mas não compraria nossa carne porque não tem certificado. Usa outro exemplo melhor. A China não é um bom exemplo para nada. Nem a vacina chinesa está funcionando. Até quero dar um depoimento. Não, o Biden já quer saber agora. Ele vai investigar, vai botar todo... Pois é, o Biden, né? Pediu para o pessoal investigar lá. A origem. Qual é o morcego que inventou esse negócio? Em realidade, o Biden é o seguinte, ele já fez uma investigação em março, tá? A questão é a seguinte, essa investigação ela não foi conclusiva, porque existem duas hipóteses. Primeiro que possa ter uma hipótese, o contato humano com algum animal que tenha gerado o vírus. Essa é uma hipótese que talvez parece que é a hipótese mais razoável. E a segunda hipótese que tenha sido um vírus fabricado em laboratório, Silvas. Até porque muitos dos pesquisadores daquelas cidades, eu acho que é Wuhan, né? Wuhan, uma coisa assim. Wuhan. Tá? Foram infectados naquele período e ficaram muito doentes. Tá? Então, em realidade, essa investigação já foi feita pelo governo americano. Tá? A questão é que ela não chegou a uma conclusão definitiva. Tá? A minha opinião, e é uma opinião, que isso foi fabricado em laboratório. Tá? Mas é apenas uma opinião. Voltando para a questão da aftosa, sim, que é um dado importante, que é o seguinte, né? Nós estamos numa fase que nós estamos precisando muito de gerar empregos. E no setor primário, Silva, a área que mais emprega é a área da pecuária. Sim. Então, isso pode significar, e seguramente vai significar, ao longo do tempo aí a gente ter mais alternativas, mais postos de empregos no nosso estado, que é um dos efeitos desejáveis e desejados aí
dessa certificação, aumento das receitas, aumento das divisas, redução do custo do produtor com vacinas que não vai precisar mais vacinar. Então, sob todos os aspectos, é uma notícia excepcional para o estado do Rio Grande do Sul. Maravilha, maravilha. E vem em boa hora quando a Argentina diz que não vai exportar, né? Ah, pois é. Justamente por 30 dias, momento, né? Isso aí. Nós temos, Silvas, né, uma expectativa no aumento na exportação de 1,2 bilhão de dólares, né? Então é realmente um número muito expressivo, né? Um avanço. A gente, com essa certificação livre da fitose, a gente pode sedimentar esse tipo de exatamente, volume financeiro. Nós podemos, a partir de agora, então, exportar para 100%, né, dos países do mundo. Então, não haverá... Aqueles que colocam barreiras vão liberar, evidentemente, os negócios. Esse é o grande ganho. Maravilha. Vamos ver aí a fala do governador do estado, então, que é muito importante, esse passo que o nosso estado dá, essa conquista que o estado dá, que abre mercados mundialmente aí para a nossa produção, né, bovina, de carnes, evidentemente. Vamos dar uma olhada aí. Histórico de celebração, mas também de reforçar nossa responsabilidade, porque o Rio Grande do Sul entra junto com outros estados num bloco que no Brasil é reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. Estou aqui ao lado da nossa ministra Tereza Cristina, de outras mulheres ligadas ao nosso agro do Rio Grande do Sul. Vejam que as mulheres vão tomando conta e com sabedoria e competência fazendo movimentar a nossa economia. Nossa sempre senadora Ana Amélia, nossa secretária representante aqui em Brasília, e a nossa secretária da Agricultura, Silvana Covatti, no Rio Grande do Sul, porque é um dia que vai marcar a abertura de novos mercados para o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, ministra, com a nossa proteína animal podendo acessar mercados que exigem essa condição de livres de febre aftosa sem vacinação, porque isso é um reconhecimento de que o Estado passou uma etapa, inclusive, e tem um compromisso com o status sanitário, com outras responsabilidades que são cumpridas. Então, ministra, obrigado pela parceria do MAPA. Governador, eu é que agradeço a parceria. O MAPA está aqui para orientar, para ajudar, mas são os estados que ganham com isso. Então, quando o Rio Grande do Sul colocou todos os esforços para estar nesse primeiro bloco, eu fiquei muito feliz e tenho certeza que os produtores do seu estado vão ter ganhos com esse novo status sanitário, não só na pecuária dos bovinos, mas também suínos. E parabéns, e agora é isso que o senhor diz, responsabilidade nas novas ações que virão pela frente de governança, de atenção, de vigilância para que se manter esse status sanitário. Eu tenho certeza que daqui para frente nós teremos só alegrias. Muito obrigado aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, muito obrigado, Gideão, pela sua colaboração. Obrigada, minha querida secretária. Obrigada. Né? Eu quero também agradecer ao Kovac Filho, que fez um grande trabalho com ousadia, mas muita responsabilidade. Chegamos ao dia de hoje. Senadora, é um prazer e uma felicidade. Obrigado. Vamos abrir novos mercados, agregar valor à nossa carne, ter mais riqueza, mais emprego, ganhamos todos. Valeu. Muito bem, está aí então a fala do governador do estado, da ministra da Agricultura, enfim, olha aqui, minha gente, exatamente o que disseram ali as autoridades. Manter a vigilância sanitária, isso é indispensável, porque senão isso não é uma coisa eterna, se não controlar, dá problema, volta tudo aí, né? Então, para manter esse status, né, de sanitário e a gente manter esses mercados internacionais, né, com vigor, né, faturando, trazendo divisas para o nosso estado. Até porque a moeda, né, meu amigo Vitor Azambuja, porque isso aí trabalha muito com o euro, com o dólar, etc. e tal, e muitas vezes proporcionando, dando vantagem também para a nossa economia. Com certeza. Existe uma estimativa de que pode se aumentar em 30%, né, o valor pago ao produtor gaúcho. Então, acho que é realmente... valorização do produto. Com certeza. Que beleza, maravilha. É isso aí, Roxane? Com certeza. Tá? E a gente pode também comer uma carninha mais tranquila, né? Coisa boa, né? Muito bem. Conversando aqui com o Vitor Azambuja, é um jovem, né? Político. Isso é bonito, né? Jovem, que está fazendo acadêmico de Direito e já vereador no seu município, né? A cidade de Camaquã, município de Camaquã, quando foi eleito com mais de 1.300 votos.
Veja que é um município que também não é grande, não é pequeno, mas também não é muito grande, e faz 1.307 votos. É uma votação significativa. Portanto, ele tem um respaldo do eleitor lá que apostou nas suas propostas, evidentemente. E eu pergunto para o Vitor Azambuja o protagonismo, a importância desse protagonismo jovem na política, porque hoje o eleitor, o Vitor Azambuja, ele está sedento, ansioso pelo jovem, pelo novo, pela nova face, pela nova proposta e pela cara limpa do político. Essa é a grande procura do eleitor, que não quer botar o seu voto no lixo. Então ele procura figuras assim. O que me diz? Fala-se muito e busca-se muito renovação na política. Eu sempre digo, né, a renovação não é só na idade do político, mas também na forma de agir, né, na forma transparente, né, trabalhando realmente pensando na população e não em interesses pessoais. A gente cansou, né, alguns falam velha política, eu falo a má política. Porque política é sempre a mesma, né? Basta o político saber fazer da forma boa, exatamente. Então, existem políticos mais experientes com boas ideias, mas também existem jovens com ideias mais antigas, né? Então, a gente realmente a gente busca esse protagonismo, né? Busquei durante a campanha, né, tornar o cidadão também, né, um ser mais político, os jovens se aproximarem da política. Foi um grande desafio, está sendo um grande desafio ao longo do mandato. Então, eu acho que a gente, como há no meio empresário, no meio da advocacia, há na medicina, enfim, em todos os setores há uma renovação, é importante também, né, que haja na política uma renovação, mas não só de idade, mas também uma renovação de ideias, de atitudes, é isso que a gente espera, isso que a gente está buscando fazer em Camaquã. Perfeito. Vamos ver o que diz a Roxane Ponce. Eu estou há horas querendo fazer essa pergunta para o Vitor aqui. Vitor, o que te levou a entrar para a política? Ainda mais tão jovem. Quando é que surgiu essa vontade assim, de, não, vou concorrer? Explica para nós. É uma questão, acho que nasceu comigo, né? Eu não sou filho de político, não sou neto de político. Foi muito natural na minha vida. Até eu brinco muitas vezes. Eu, quando tinha 6, 7 anos de idade, eu colecionava santinho de político, né? Eu gostava. Então, eu acho que é uma vocação, realmente. Né? Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, eu fui estagiário, né, na Corsã, que é uma grande companhia pública. Fui estagiário do Marcos Vinícius, que hoje é deputado estadual. E é um dos grandes também incentivadores da minha caminhada política. E foi realmente, naturalmente, né? Fui buscando essa participação. Eu fui assessor parlamentar do Marcel Van Hatten na Assembleia Legislativa aos 18 anos de idade. Era o assessor parlamentar mais jovem da Assembleia. Que beleza. Então foi realmente... Já tem um currículo bonito. Está explicado agora, Silvio. Né? Com esses dois mentores aí... Está no sangue. Está no sangue. Maravilha. Valdir Bianchessi Júnior, o senhor é empresário, pouco rodado, não muito, mas o que me diz de um jovem, né, talentoso, já com um histórico tão bonito? Bacana, né? Acho que a gente está vivendo um momento político, né? Eu gostaria de saber da percepção, da opinião aí do Vitor, né? Onde nós estamos justamente precisando, assim, de um processo de renovação, né? Nós vamos ter... Eu acho que nós tivemos uma experiência, e essa é uma opinião pessoal, em Porto Alegre, um jovem político que foi prefeito. Para mim, ele fez a velha política, né? Não querendo entrar na questão da velha, da nova política, né? Mas eu vejo o modelo da nova política exatamente como tu disseste, assim, alguma coisa do ponto de vista de um relacionamento, de uma transparência, né? Coisas que eu acho que é muito da expectativa das pessoas, né? Eu sou de uma época, quando eu estudava, que dizia, eu não quero me envolver com política, né? A gente tinha um pouco essa reação. Tá? Hoje a gente tem, talvez por conta até da evolução da informação, nós temos aí as informações diárias, né, do que está acontecendo na política, nas instituições públicas e assim por diante. Vitor, a gente está vivendo no Brasil uma polarização assim de extrema. Né? Nós temos um conservadorismo aí, uma direita com Jair Bolsonaro, né, que é o nosso atual presidente, e a gente tem um movimento de esquerda tentando buscar, ver qual será, né, a sua liderança para 2022, que será o que vai concorrer à presidência da República. Nesse momento parece que é o Lula e tal, mas na verdade a gente não tem nada no centro. Né? As coisas estão extremamente radicalizadas, né?
dois grupos extremamente antagônicos do ponto de vista ideológico e do ponto de vista das ações. O que tu enxerga aí para 2022? Tu acha que nós vamos para a eleição, próxima eleição presidencial dessa forma, ou tu acredita que vai surgir alguma questão mais no meio desse caldo aí para a gente poder ter uma terceira opção? Tem se demonstrado até então, né, que nós teremos mais uma vez uma eleição muito polarizada. Né? Quem pensava que em 2018 nós tivemos a eleição mais polarizada da história do Brasil, acho que estava enganado. Talvez a gente vai ter na próxima eleição, a eleição de 2022, né, uma eleição ainda mais acirrada, né? Com o presidente Bolsonaro concorrendo à reeleição e com agora essa possibilidade, né, do ex-presidente Lula, né, que é um político condenado, né? A gente sabe que o que foi discutido foi a forma com que se o condenou, mas não, né, os motivos que o levaram à condenação, exatamente. O mérito foi realmente, se esclareceu que o presidente realmente conduziu, né, alguns escândalos de corrupção, mas eu vejo que vai ser realmente uma eleição muito polarizada, muito acirrada, que não faz bem para o Brasil. É importante que isso fique claro, independente da posição que a gente vá tomar, né? Eu fui eleitor, sou eleitor do Bolsonaro, né? Eu contra o PT não tenho dúvidas que votarei o presidente Bolsonaro novamente, porque embora sim existam erros no governo Bolsonaro, como existiram erros em diversos governos, eu vejo que a discordância que nós temos, né, o que algumas pessoas têm com o Bolsonaro, não é nem realmente as ações do governo, dos ministérios, mas sim algumas formas, algumas falas, né, algumas formas de conduzir alguns problemas que poderia ter sido, né, de uma forma um pouco mais de um líder realmente da nação. Mas acho que a eleição será polarizada, o meu voto será no Bolsonaro, no segundo turno contra o PT, mas acho que seria importante, principalmente para o debate também, a gente poder verificar, né, uma construção, uma criação de uma terceira via. Se fala, né, talvez no nome do governador Eduardo Leite, né, pelo PSDB, mas também alguns outros nomes, mas ainda não tem nada concreto. Então acho que vai ter realmente uma eleição muito polarizada. Eu diria o seguinte, viu, Vitor Azambuja, Valdir Bianchessi Júnior e Roxane Ponce, eu ainda duvido da candidatura lá em 2022 do Lula, porque ele é um condenado. Outra coisa, isso aí, claro, isso vai manchar violentamente a imagem do país no exterior, né? Porque um condenado de segunda instância que roubou descaradamente, mas que tem um Supremo na sua mão, porque as indicações maiores lá praticamente são todas dele, da Dilma, etc. e tal. Então aquilo lá, ele aparelhou aquele Supremo, né? E fizeram uma maracutaia por lá e tiraram o homem dessa condenação. Mas eu acho que alguma água, muita água vai rolar, e eu acho que essa candidatura não prospera, não vai vingar. É a impressão que eu tenho, modestamente, falando para o meu telespectador e para vocês aqui. Porque não tem cabimento, vai haver um movimento nacional, alguma coisa, a autoridade vai recuperar o seu pensamento, a sua posição, a sua postura, e eu acho que vai haver, se não for o declínio do próprio Lula, eu acho que algum remédio jurídico pode acontecer e evitar essa candidatura. Seria um caos para o país. Esse homem, ladrão, refinado, um dos maiores do planeta, mandou o capital das classes mais necessitadas do país para os países de esquerda, encheu os bolsos de dinheiro dessa gente, tá? Bolívia, Venezuela, Cuba, entre outros países, mundo afora, a fundo perdido, porque não volta esse capital. Não, e usando uma frase, né, que o Lula gostava muito de dizer, nunca antes na história desse país, né, nunca antes na história desse país, os banqueiros e os grandes empreiteiros do Brasil ganharam tanto dinheiro. É verdade. Né? Então, essa história de que o Lula, né, foi o pai dos pobres, né, enfim, realmente houve alguns projetos de transferência de renda, enfim, ao mesmo tempo que se deu crédito demais para o brasileiro e nunca se viu tanta inadimplência na história. Né, o crédito foi excessivo, né, para quem não podia receber esse crédito, pagar, né, e os grandes empresários, os grandes banqueiros, né, os grandes empreiteiros, né, muito se fala que os empreiteiros, os banqueiros estão com a direita, a gente sabe realmente, né, com quem estava Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, esses outros empreiteiros do Brasil. Perfeito. Roxane. Vitor, e me diz uma coisa, já que você falou não é da velha política, mas da má política, né?
O que os jovens na tua faixa etária precisam fazer, já que eles pensam em querer fazer a diferença a partir de agora? Como é que foi tu falaste que foi assessor parlamentar e tal, mas quem não tem a oportunidade de ser assessor parlamentar de alguém, qual é a tua dica para esses jovens que querem entrar para a política e fazer a diferença a partir de agora? Com certeza. A gente tem hoje, na era digital, né, tecnológica, da rede social, a gente tem diversos espaços de debate. Né? A rede social, por exemplo, é um espaço de debate. O Facebook, sempre digo, um dos motivos da minha eleição em Camaquã, tenho certeza, foi o Facebook. Né? Porque através do Facebook eu pude fazer vídeos expressando minha opinião sobre os assuntos importantes da cidade. Né? Antes da eleição já podia me manifestar. Mas também, né, existe os grêmios estudantis, movimento estudantil. Eu fui presidente de grêmio estudantil. Né? Eu nasci, me criei em Camaquã, mas vim fazer o meu ensino médio em Porto Alegre. E já no meu segundo ano aqui em Porto Alegre, eu fui presidente do grêmio estudantil no Colégio Mãe de Deus, na Zona Sul de Porto Alegre. E foi também através do grêmio estudantil que, né, floresceu em mim, despertou em mim essa questão política, liderança política. Então, acho que tem, sim, diversas formas dos jovens, né, assumirem um protagonismo importante, que é as redes sociais, né, que é um grande mecanismo de poder expressar o que a gente pensa, poder discutir, dialogar, né, que eu tenho certeza o diálogo é muito mais importante em certos momentos do que se expressar. Né, para a gente saber dialogar, saber ouvir, né, porque infelizmente a gente, como eu falou, vive num país que está cada vez mais polarizado e parece que o fato de ouvir, saber dialogar é algo muito raro hoje no Brasil. Né? Então os jovens, se puderem saber ouvir, saber dialogar, né, para poder se expressar com mais qualidade, ter convicção sobre aquilo que está se debatendo, tenho certeza que é um passo muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos adiante, falando do barranco, subindo ou descendo a Protásio, um ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no barranco. Mais de meio século, né, minha gente? 51 anos. Comandado lá pelo Elcio Furina. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco. Pontos de encontro da capital de todos nós gaúchos, tá, minha gente? Olha só que costela. Para com isso. Complexo Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Olha o lombinho com queijo, isso aí é demais. Olha aqui, minha gente, continua bombando a teleentrega, tá? Teleentrega tanto no Barranco como no Barranquinho, segue lá, o pessoal adotou muito, né? Quem não está saindo, ou enfim, não tem tempo de se deslocar, uma coisa ou outra. Tá aqui, ó. A teleentrega no Barranco é o 51 33 31 6172. No Barranquinho, 51 30 28 23 10. Tá bom? Então te liga com Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, né? Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com um propósito único de que você passe no Barranquinho momentos incríveis, né? Extraordinários, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar da auxiliadora predial? Porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Lá em São Paulo, o telefone da auxiliadora predial é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, sua sede matriz, 51 32 16 6100. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteira de aluguéis, espetacular, segurança para o seu patrimônio, administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Site auxiliadorapredial.com.br. Então te liga, na hora de compra e venda, administração de condomínios ou carteira de imóveis, auxiliadora predial, porque lá se diz exatamente isso. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E sucos Petri, né, minha gente? Está aqui comigo, aqui, é maravilha. Delicioso, saudável, absolutamente, né? Ele não tem adição de água, açúcar, não tem conservância, ele é 100% natural. Uva laranja, a bebida de todas as estações. Está há 28 anos nessa bancada Sucos Petri. 28 anos, todos os nossos comentaristas, nossos convidados degustam Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco, tá? Porque deu problema, perdeu a vaga de trabalho lá o cidadão titular da casa, por exemplo, da família. Deu uma enfermidade no seio familiar. E aí? Não tem um plano de previdência complementar? Aí surge a grande encrenca financeira. Então aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, o telefone 51 3228 1999. Sempre pode botar a marca da auxiliadora que fica
da Aspecir Previdência, fica muito bom. E o site é aspecir.com.br. Muito obrigado. Acho que eu estou falando com a Ana, nossa grande qualificada profissional da nossa técnica. Aliás, aqui só tem gente dedicada na nossa técnica, só top de linha, né? O pessoal abraça, veste a camisa. Coisa boa. Vamos falar agora de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, tudo em vidros para toda a obra, né? Vidros para a construção civil, tudo passa por Vidrobox Blindex. Olha aqui um box para banheiro com película de segurança, se der uma batida lá, uma coisa ou outra, uma arte, às vezes acontece. Então, não, pode quebrar o vidro, né, Valdir? Quebra o vidro, se não tiver película de segurança, o caquinho aqui ele pode até fazer um machucadinho, né? Mas não é uma navalha como um vidro aqui, né? Então por isso tem que ser vidro temperado. Aí surge, Vidrobox Blindex. Divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico, né? Luminosidade nos ambientes, todo mundo se enxergando, ninguém se escorna, todo mundo abanando, oi, tudo bem? Todo mundo produzindo. Por isso a divisória de vidro temperado. Tira o gesso acartonado, tira a alvenaria, é fantástico. Telefone Vidrobox Blindex 51 3302 43 43 e o site é vidrobox.com.br. E o Grupo Zafra está aí, né? Dizendo na sua campanha institucional que a vida acontece quando a gente se encontra. É verdade. E agora a gente tem que se comportar bonitinho, direitinho, de acordo com os protocolos, pandemia, Covid-19, para que a gente se abrace o mais breve possível, todo mundo. Né, que possa fazer uma pequena aglomeração, mas depois, né? Agora não. Todo mundo tem que vacinar, né? É o rebanho, certo? Então tá. A vida acontece quando a gente se encontra, é uma mensagem do Grupo Zafari, 86 anos. Dá uma olhada. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Tá bom, então, vamos falar aqui do Simers. Simers, minha gente, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina, vocês sabiam? Sediado aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul está aí, 90 anos. É uma potência, é modelo de gestão e de organização, modelo de sindicato. O Simers completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Simers, 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde. Roxane Ponce. Queria registrar, infelizmente, a perda de um grande político, mas mais do que isso, um grande arquiteto, que foi Jaime Lerner. Sem dúvida. Que morreu com 84 anos. E foi uma das autoridades em arquitetura. Com toda certeza. Inclusive, né, a equipe dele foi uma das responsáveis pelo design ali da nossa orla. E não, parece que foi protocolado também pelo vereador Ramiro Rosário e o próprio prefeito Sebastião Melo também autorizou que esse trecho, o terceiro trecho da orla, esse nome, receba o nome em homenagem ao arquiteto. Acho que é justo, sim, porque é uma figura singular, está compreendendo? Fez um benefício extraordinário para Porto Alegre com esse beneficiamento da orla, né, com todo esse projeto, que valorizou demais Porto Alegre, a própria orla, né, que estava completamente à deriva, abandonada. Então, acho que é uma homenagem absolutamente procedente. E fora o que ele fez por Curitiba, né? Todo o sistema de mobilidade, e é por isso que eu toco no ponto... O Curitiba é referência. É referência. É uma cidade acolhedora, uma cidade que traz a população para a rua, né? A forma como ela foi projetada e foi implementada, esses projetos arquitetônicos, traz e dá à população, né, aquilo que a cidade precisa efetivamente oferecer. Então, é com pesar, né, apesar de que já era noticiado que ele já não estava atuando há muito tempo, por conta da doença e tal, mas, enfim, é com pesar que a gente acaba lamentando aí a partida do Jaime Lerner. Perfeito, lamentável. Fala, meu amigo Valdir Bianchessi Júnior. Me associa a Roxane, né, acho que de fato... Me perguntaram aqui, tu é piloto de prova? Hã? Tu és piloto de prova? Estão me perguntando aqui. Tu és o quê? Tu és piloto de provas? Fui. Ah, foi? Fui. E dos bons. É? Dos bons. Ah, dos bons. Não era Miguel Ángel.
Não era do time Miguel, Não era paraguaio. Não era Gardelon. Não, nem perto disso. Esse é um fenômeno. O Jaime Lerner, porque ele criou um modelo, né? Ele desenvolveu um modelo de arquitetura sustentável. Que isso é muito importante, né? A integração com o meio ambiente e tal. Então, Curitiba é uma capital brasileira que tem muita influência do modelo do Jaime Lerner. E Porto Alegre está pegando parte disso agora com a Orla, né? Essa Orla que é maravilhosa, né? Convenhamos, assim, o que já está pronto e o que vem pela frente também vai nos orgulhar muito e vai ser um espaço assim de lazer para o Porto Alegrense muito diferenciado. Silvas, hoje a gente recebeu uma notícia do IBGE, tá? Que divulgou o maior desemprego da história do Brasil. 14,7% da população fechou o trimestre aí, desempregado. Tá? Houve um crescimento também no que eles chamam do número de desalentados. Né? O desempregado é considerado aquela pessoa que perdeu o emprego e que nos últimos 30 dias ele buscou se recolocar. O desalentado é aquele que há mais de 30 dias ele praticamente desistiu de conseguir um emprego. Tá? Isso é muito difícil, é muito ruim, mas nós sabemos, na verdade, viemos de um ano de pandemia e houve, né, uma segunda onda agora em março, né, que seguramente influenciou bastante. Tá? Outro dado, que é um dado histórico da questão do emprego, é o seguinte: as empresas acabam empregando as pessoas no final do ano, principalmente o comércio, e as pessoas são desligadas, obviamente, nesse primeiro trimestre. Então, isso também acaba afetando um pouco. Agora, como se falou antes da questão da aftosa, né, a possibilidade de a gente estar ampliando o número de empregos por conta de uma iniciativa como essa, né, é importante aí que os governos, é importante que todos nós, de alguma forma, nos mobilizemos para voltar a ter uma recuperação na questão do emprego, que é a partir daí que a economia efetivamente começa a girar. Perfeito. Tu ia dizer alguma coisa, né? Não? Tá, então tá. Vamos aqui conversar com o Vitor Azambuja, que está aí debutando aqui no nosso programa. A nossa produção disse que vai convidá-lo, se ele vem com alguma frequência a Porto Alegre, para participar da nossa bancada, pela qualidade, né, do Vitor Azambuja, né, pela sua qualificação, como eu digo, é um PhD, é um político de nova geração, então sempre é muito bem-vindo aqui na nossa bancada. Vamos fazer esse convite. Mas eu pergunto para o Vitor Azambuja, vereador de Camaquã, jovem, com 22 anos, por exemplo, dificuldades financeiras e sociais enfrentadas pelos municípios. Isso é uma coisa que surgiu e nasceu aonde? Incompetência de gestões? Onde é que está a origem dessa situação? Silvas, agora o Valdir trouxe um dado muito preocupante, né, que afeta diretamente nos municípios. Né? E quando a gente fala município, estado, união, é no município que as coisas realmente acontecem. Né? É no município que o cidadão vai procurar um emprego, é no município que o cidadão procura um posto de saúde, procura uma escola para o filho. Então, é lá que as coisas acontecem, mas não é lá que os recursos ficam. Né? Hoje a gente tem uma distribuição desse bolo tributário e a cada R$100 que sai dos municípios em tributos, fica apenas 18, ou melhor, retorna apenas 18. Né? Então, ele sobe para a União e vai descendo e fica um pouquinho em cada ente federativo e no município chega muito pouco. E como é lá que as coisas acontecem, é lá que existe o posto de saúde, a escola municipal, enfim, todos os serviços públicos, né, que o cidadão dispõe no seu dia a dia, é lá que deveria ficar mais os recursos. Então a dificuldade financeira que a gente enfrenta hoje, que os municípios gaúchos e brasileiros enfrentam hoje, não é somente, não veio através somente da pandemia, mas sim de toda essa desigualdade, né, tributária, né, nesse bolo tributário que a gente enfrenta. Então, acho que é extremamente importante que a gente possa levantar essa bandeira. Uma bandeira que já vem sendo levantada por muitos e muitos anos, por muitos políticos, mas que ainda parece que as coisas ainda não estão da forma como deveria. Muita discussão em cima desses temas. Em cima do municipalismo, né? Que a gente diz, é no município que as coisas acontecem e é lá que deveria. É a origem de tudo, né? É a raiz, exatamente. É o local latente que, né? Onde se tem as demandas. Valdir Bianchessi. Agora, quando o Bolsonaro foi eleito, né, o eleitor do Bolsonaro, Paulo Guedes disse, né, que nós precisávamos de mais Brasil, menos Brasília, né? E ele estava se referindo justamente à questão da forma como se repartem os recursos. Tá?
Não conseguimos ainda avançar na questão da reforma tributária, né? Existe aí principalmente a Câmara dos Deputados, o Legislativo Federal, né? Quer fazer uma reforma muito tímida. Hoje, inclusive, o Paulo Guedes, né? Ele esteve num evento de empresários da indústria, né? Justamente dizendo que ele abandonou a ideia de fazer. Ele queria retomar um projeto similar à CPMF, né, por transações financeiras. E hoje ele divulgou que é o seguinte, ele abandonou a ideia. Tal foi, né, a repercussão negativa, principalmente no Congresso Nacional. Foi rechaçada, né? Para que se fizesse algo do tipo. O que seria muito inteligente, porque a ideia era que esses recursos fossem utilizados justamente para diminuir o ônus do empresário na hora de empregar pessoas. Tá? Então, era uma medida, talvez uma solução antiga, mas uma medida, uma novidade importante. Então, eu espero, né, vereador, que os seus colegas lá de Brasília, né, sejam sensíveis. Brasília é sempre muito complexo no que diz respeito a essas questões. O problema, Valdir, é o desvio dos recursos, da proposta dos recursos, da origem dos recursos. Já tivemos isso com outras. Tu emitia um cheque, tu tinha uma despesa em cima daquele cheque. CPMF. CPMF. Só que, né, era a origem para SUS, para isso, para aquilo, só que aí vai parar o recurso lá, vai parar lá na Venezuela. Sim, na Bolívia. E nós temos também, né, um Estado muito pesado. Né? Sem Eu acho que a máquina custa. A solução não deve ser tomar mais ainda tributos, tomar mais impostos da população, do cidadão e do empreendedor. Não tem capacidade. O Estado fazer sua parte. Né? A gente passou agora na CCJ da Câmara dos Deputados, né, a reforma administrativa que o governo federal propõe. Né? E os dados que nos aparecem são realmente constrangedores para a população que não aguenta mais pagar tanto imposto. Hoje se gasta com pessoal no governo federal, na União, 2 vezes mais do que se gasta com educação. Se gasta 3 vezes mais com pessoal no governo federal, na União, do que se gasta com saúde. Não tem explicação, né? O poder de investimento do governo e do Estado está muito baixo, né? Mas não é cobrando mais impostos que a gente vai sair dessa barca. Tem que racionalizar. Essa barca furada. E sim diminuir, né? Diminuir. Então a gente sabe também que existem sim muitos e muitos bons servidores públicos, mas também existem servidores públicos que ocupam funções, né? Função de origem, funções que hoje já são obsoletas. Né? Por exemplo, o Valdir é empresário. Tenho certeza que o Valdir não contrataria um funcionário sabendo que teria que ficar com ele por 30 anos, né? Sem poder demiti-lo e sem poder mudar a sua função, mesmo que ela se torne obsoleta. Isso é o que ocorre hoje. E né? mais do que isso, Vitor, na União. Depois pagando a aposentadoria dele. Né? Porque depois que tu faz o concurso público, tu só deixa de pagar aquela conta quando o cara morre. Às vezes tu paga para pensionista ainda. E o pessoal está durando bastante. Não termina quando ele morre, não. Isso aí, depende do caso, né? Mas eu concordo totalmente, né? Mas qual é a minha preocupação, assim, né, como alguém que está no mercado? É que, assim como aconteceu com a Previdência, que ela foi, a proposta do governo foi de uma determinada dimensão, e ela foi sendo, digamos assim, diminuída e capada por interesses corporativos, que a gente tenha, no caso da reforma administrativa e no caso da reforma tributária, uma situação similar. Mas a minha sensação é que política é interesses corporativos, naturalmente, isso faz parte do processo de política. O problema é a má política, né? Quando o interesse ele não é pelo coletivo, e sim pelo interesse próprio e pessoal. Que é o que acontece no Brasil. O que tu dirias em relação à Câmara de Vereadores de Camaquã, em relação a essas ideias, né, de eficiência, dá para se dizer, melhor eficiência, um custo menor. Como é que os teus colegas recebem essas ideias de inovação, né, ainda mais num município do interior, não menosprezando o interior, né, mas às vezes a tecnologia, as ideias mais avançadas demoram um pouco mais para chegar lá. Mas como que eles recebem essas dicas, né, essas ideias novas de quem está chegando para implementar algo diferente? Certo. A gente, lá na Câmara de Vereadores de Camaquã, nós somos 15 vereadores. E eu propus, né, ainda no mês de abril, né, a Frente Parlamentar de Desburocratização e Liberdade Econômica, que é justamente para discutir essas questões. Né, discutir o tamanho do Estado, discutir uma legislação retrógrada. Nós temos em Camaquã, por exemplo, um Código de Posturas de 1949. Né? Então, imagina, naquele momento, e não quero aqui, né, julgar aqueles legisladores
né? Talvez naquele momento, as servia. leis foram importantes, aquele regramento foi importante, mas hoje atrapalha o empreendedor, né? Atrapalha quem quer empreender, quem quer crescer e quem quer prosperar. Mas nós tivemos então essa ideia de criar a Frente Parlamentar de Liberdade Econômica e hoje fechou o prazo para adesão, né? Eu tive 5 colegas, né? 1/3 da Câmara de Vereadores aderiu a essa frente parlamentar. Então, né, a gente vê, né, que, infelizmente, a prioridade de muitos políticos realmente não é a inovação, não é a eficiência, não é a transparência no serviço público. É realmente, né, principalmente nas câmaras de vereadores, fazer o feijão com arroz. Né, pedir de trocar lâmpada, de tapar buraco, aquela questão do dia a dia, que é importante, mas que não pode ser somente aquilo ali, né, o papel do vereador. Não é somente aquilo ali. Tem outra consistência. Realmente. Então, é uma dificuldade. Né? Tenho, sim, bons colegas, né? Tenho uma relação de diálogo com todos, independente de haver, assim, algumas divergências mais fortes com alguns, mas sempre, né, vou pautar meu trabalho no diálogo. Mas realmente não é um trabalho fácil, né? Falar justamente de inovação, falar de gestão, falar de transparência, de eficiência no serviço público, de redução da máquina, porque muitos políticos se sustentam justamente com a máquina inchada, né? A máquina diminuir, o poder do político, o poder do governo diminuir é ruim para alguns políticos, que se mantêm através desse poder, né? Então é uma dificuldade, mas é um desafio que eu sabia, né, que ia enfrentar. Né? E acho que a gente precisa justamente disso, né? Enfrentar os desafios que muitas vezes não são fáceis, mas são necessários. Tem uma pergunta aqui no telespectador. Pergunte ao Vitor Azambuja, quantos vereadores tem de esquerda na sua Câmara de Vereadores lá de Camaquã? Nós temos um vereador do PSB, um vereador do PT, um do PDT, né? Mas na verdade no interior, né, a gente... Não é um radicalismo. A gente não tem tanto radicalismo à esquerda ou à direita, até porque alguns políticos, infelizmente, não têm muitas convicções também, né? A convicção talvez seja a convicção da conveniência. Claro. Né? Eu não estou dizendo que meus colegas são assim, mas falo na política do interior do Rio Grande do Sul. A gente viu em vários já, eu percorri o estado junto com o Marcos Vinícius, quando na segunda agora campanha deputado estadual, a gente viu municípios que o PT era coligado com o PP, coligado com o DEM e com o PCdoB. Essa era a coligação. Então, realmente, no município, né, a pauta é mais local, mais municipal, embora a pauta ideológica também seja importante ser discutida, porque a partir da pauta ideológica a gente vê, né, qual é a visão de Estado que aquele político tem, né, qual a visão enfim, né, de direcionamento das pautas que o político vai tomar quando assumir o seu mandato. Muito bem. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Aqui, faz um trabalho singular, extraordinário, a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Veja só, olha aí, já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Já pensou para ver isso aí? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos. Tá, Valdir? Perfeito. Ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000, ok? CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Então tá aí a CDL colocando, né, à sua disposição toda essa qualidade, né, de inteligência, de buscar aí seus créditos, né, que estão em atraso, dívidas em atraso. Olha só que solução. Então aí vale a pena demais a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Um negócio extraordinário, o apoio, né, que ela coloca à disposição dos seus associados. Vamos falar do CIE, que é uma referência também no país, né, o CIE do Rio Grande do Sul, o CIE de Porto Alegre, por toda a sua dimensão, que eu digo aqui diariamente, né? Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio, sem dúvida nenhuma. O CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, né, ele tem essa capacidade. Por isso eu digo para vocês aí, ó, conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Veja aí.
Muito bem, vamos adiante então aqui no nosso programa de atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo, de segundas às sextas-feiras, das 18h55 até as 20h30. Esse é o nosso programa de atividade, sempre ao vivo. Fala, Roxane Ponce. Sobre o cercamento eletrônico aqui de Porto Alegre, é muito interessante que não só os pardais, que antes eram utilizados apenas para multar, e hoje já fazem parte do tal do cercamento eletrônico, que além das infrações de trânsito, também consegue verificar eventuais disparadas de alertas de furto ou roubo de veículos. Hoje nós temos também, naqueles relógios que foram instalados, câmeras que conseguem também identificar essas situações de alerta e de furto ou roubo. E infelizmente, né, Silvas, como as pessoas não conseguem valorizar aquela coisa boa que vem para a nossa cidade. Dos 168 relógios que foram instalados, e parece que já foi antecipada, né, a instalação o fim do prazo era janeiro de 2022, ou seja, antecipou-se quase 8 meses a implementação do contrato, já houve 30 ocorrências de vandalismo, sendo que 11 desses relógios tiveram os vidros quebrados. E aí eu fico pensando assim, é difícil, né? É muito difícil a gente ter uma coisa boa, não só pelo fato de registrar a identificação e auxiliar no cercamento eletrônico, mas porque, poxa, quantos anos Porto Alegre ficou sem esses relógios, né? Que ajudavam para a gente saber quando a temperatura estava quase zero, né, Silvas? O pessoal, o vandalismo desenfreado, né? É uma coisa muito complicada. É verdade. E, infelizmente, isso tem a ver com a população. Olha a dedicação do câmera lá da nossa técnica. É um negócio bonito, né? Quando o pessoal está... aqui, ó. Está fazendo um jogo de cena aqui, maravilha. Quando eles querem, tudo dá para fazer. É um espetáculo. Vamos falar com o Vitor Azambuja, que eu estou encantado aqui. Fala, Vitor. Aproveitando, né, a doutora Roxane é especialista em direito de trânsito, né? Hoje a maior pauta, né, a pauta da semana que eu estou defendendo em Camaquã é uma discussão polêmica. Eu fui nas rádios da cidade, na rede social, uma polêmica grande, justamente sobre o estacionamento rotativo na cidade. Nós tivemos uma lei de dezembro de 2016, que é a lei que regulamenta o estacionamento rotativo. Aquela lei determina que haja uma tolerância de 10 minutos, né? Então é 10 minutos. Estourou o horário. 10 minutos. Quando 10 minutos, quando tu chega, estaciona o carro, tem 10 minutos para colocar o ticket ou retirar o veículo da vaga. Alguém vai na farmácia ou vai no banco, né? Alguma coisa rápida. Então tem essa tolerância. Só que a questão que em 2019, quando a prefeitura publicou o edital, posteriormente assinou o contrato, tanto o edital quanto o contrato assinado, não consta tolerância. Fala que existe tolerância para pagar. Então é 10 minutos para tu procurar o parquímetro e pagar. Mas não há gratuidade, o que na lei diz que há. Na origem tem. Então a prefeitura, né, ao invés, hoje eu sou vereador de oposição, sempre digo, vereador de oposição, mas uma oposição transparente, justa, coerente, né, mas faço oposição aos projetos que não acho que são bons para a cidade, os que são bons eu apoio e aprovo. Mas a prefeitura, ao invés de construir com a empresa uma alternativa ou administrativa ou jurídica para essa questão, decidiu mandar para a Câmara de Vereadores um projeto para retirar a tolerância, né? E infelizmente, justamente o que está se falando, né, às vezes se prefere tomar a decisão mais fácil, que muitas vezes é uma decisão impopular, mas no meu ponto de vista, como vereador, como representante da população, como fiscal, né, fiscalizador e como legislador, eu preciso resguardar a legislação, resguardar o direito das pessoas. E é justamente isso que eu estou fazendo em Camaquã. Se a lei fala, né, determina que existe 10 minutos de tolerância para se adquirir o ticket ou podendo, nesse tempo, retirar o veículo da vaga, eu acho que o meu papel é justamente defender essa lei, né, e não que ela seja alterada para beneficiar, né, talvez, o contrato, porque a lei está acima do contrato. Né, e o interesse público, o interesse coletivo, precisa estar acima do interesse privado. Né? Tem que ser. Sabe, Vitor, que uma das coisas que a gente nota no interior, eu sou do interior, eu sou de Juí, né, ainda que viva mais em Porto Alegre. Terra de Amadeu de Almeida Weiner. Exatamente. Grande criminalista. Grande figura, grande amigo. O que a gente nota no interior é que muitas vezes o trânsito se resume a controlar o estacionamento rotativo. Né? Quando o trânsito é muito maior do que isso e, obviamente, tem outras situações que precisam ser fiscalizadas. Em relação ao que tu está falando do estacionamento rotativo, uma das coisas que é recorrente nas cidades do interior é as autuações, né, por esses profissionais da empresa, que não possuem
a fé pública, que não possuem o poder de polícia e que não podem constatar uma infração de trânsito. Tá? Todas essas infrações, né, uma vez levadas ao Poder Judiciário, podem vir a ser anuladas, porque aquele não é um agente de trânsito. Então, quando o funcionário da empresa identifica que você passou do horário, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar um agente de trânsito para o agente de trânsito identificar aquela infração, porque é o agente de trânsito que tem essa capacidade. Então, o que a gente acaba vendo muitas vezes? É que eles noticiam aquela informação, né, mandam para a prefeitura lavra lá esses autos de infração, o que não pode. Então, se eu posso te dar uma dica como advogado dessa área, tem que fiscalizar justamente isso. Todas aquelas pessoas, porque aí os 10 minutos, com toda certeza, vão ser muito maiores até de tolerância, porque não vai ter um agente de trânsito ali. O funcionário da empresa, ele não pode autuar, ele não tem capacidade para autuar. Interessante. Vamos adiante? Falando em CCG Saúde. O Grupo CCG Saúde, né, o que mais cresceu em 2020 e faz a mesma coisa em 2021. É incrível, né? A adesão a esse plano de saúde, que é espetacular, né? Pessoa física, pessoa jurídica, eles sempre são contemplados. O up para a sua saúde. Dê um up para a sua saúde. Olha aqui a mensagem que passamos aqui do CCG, planos hospitalares CCG, olha aqui, ó. Dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. Com os planos hospitalares do CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, em breve, o Hospital Humaniza, que é do próprio CCG, que é um hospital top de linha, para internações cirúrgicas, cirurgias, procedimentos de tratamentos quimioterápicos, entre outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no estado. CCG Saúde, né, minha filha? Saiba mais informações no telefone 51 32 87 96 52 ou no e-mail upnasaude@ccgrs.com.br. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. É um plano espetacular. Todo mundo está feliz da vida quando tem seus planos com CCG Saúde, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Sempre é contemplada toda a sua expectativa. Vamos falar aqui agora, sabe de quem, minha gente? Vamos falar aqui da Elevato. A Elevato é uma rede de lojas, né, espetacular, aí, comandada pelos empresários Arcione e Írio Piva, né? É uma rede fantástica, tem o que há de melhor em acabamentos, especialmente, né? Por isso que eu digo, a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones Elevato, Rede Elevato, da Matriz, é o 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Olha aqui, Valdir, eu sei que tu gosta de frutos do mar, tá? Vou te dar essa dica aqui para ti, tá? Adoro, vamos lá. Chihuahua. Maravilhoso. Não. Ali na Teixeira Mendes, Chaga das Pedras, Teixeira Mendes 1216. É o que é, olha aqui, ó, top de linha, né? Um camarão à grega, um camarão à milanesa, tá? Um bacalhau às natas, tá? Uma casquinha de siri, muqueca de peixe. Não, é aqui, maionese de camarão. Só coisa boa. Sem dúvida. Olha aqui, ó, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, aqui na capital gaúcha. Teleentrega Chihuahua, tá aí no seu monitor. 51 31 05 67 67, 51 31 05 67 67, Chihuahua, é o site chihuahua.com.br. A teleentrega maravilhosa, olha, o motoqueiro chega a tinir. Os motoqueiros lá do Chihuahua não são eles que fazem prova aí, viu? E dão bagordada nos carros, quebra o retrovisor e pontapé. É um time selecionado. Qualificado. Não, se o motoqueiro não é cara limpa, lá não trabalha. Ah, não. Tá? Então tá bom. Estamos aí com 20 horas e 10 minutos. Vamos falar então agora de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil.
Tá? Eu sempre digo, fazer um tour pela Europa, pelo Canadá, pela Califórnia, Estados Unidos, pelo Chile, Mercosul, a nossa Serra Gaúcha. Temos aqui também, onde veio o vinho... Cruzilhado do Sul, Dom Pedrito. Não, mas esse... Cruzilhado do Sul. Cruzilhado do Sul. Aqui em Cruzilhado do Sul, ganhei um vinho aqui do nosso amigo aqui, Vitor Azambuja. Cruzilhada do Sul, né, gente? Dom Pedrito. Temos grandes vinícolas, né? Eu falei do Mercosul, falei aqui na fronteira também, né? Livramento. E a nossa serra, evidentemente. Então, nós temos aí produtores de primeira grandeza. Lá na Vinhos do Mundo, são rótulos importantes com preços muito acessíveis. E combos, né? E descontos de 15%, 25%, 35%. Em tudo que é coisa boa que tem desfilando nas lojas de vinhos do mundo importadoras. São 3 lojas, tá, minha gente? Todas com estacionamento e segurança e atendimento de primeira grandeza, tá? Verdade, um atendimento excelente. Eu exemplar. trouxe um presente aqui para o Silva, da Vinhos do Mundo da Cristóvão Colombo, e um atendimento muito bacana. Lá temos o Diego, que comanda o espetáculo aí, com um timaço, né? Todas aquelas moças ali, pessoal, né, os profissionais que atuam ali, como em todas as lojas de vinhos do mundo, é gente que conhece, é do ramo. O site é vinhosdomundo.com.br, o telefone é o 51 3012 8090. Nós passamos pela loja da Cristóvão Colombo e já estamos aí na Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, bem pertinho ali da Pompeia ali, que tem um esquema ali. Na Unicinos. Hein? Na Unicinos, mas ali nós temos uma Pompeia, fecha? Isso aí. Espetacular ali, olha, vale a pena. Lojas Pompeia, Lojas Ganhe. Olha aqui, então, vamos da Alameda, nós vamos lá para o Menino Deus, tá? A Avenida Getúlio Vargas, 1135, todas as condições iguais. Estacionamento, segurança, atendimento de primeira grandeza, preços lá no assoalho de grandes rótulos, combos e tem mais. Parcelamento no cartão de crédito e se a tua compra é encorpadinha, a empresa Vinhos do Mundo leva no seu domicílio corporativo ou residencial e não cobra nada, nadinha, tá bom? Então tá. Valdir. Vou fazer uma pergunta para a Roxane até dentro dessa linha. Eu gosto muito quando a Roxane vem, porque eu sou muito curioso com essas questões de trânsito e um pouco crítico às vezes. Mas a Roxane tem todo esse conhecimento. A impressão que eu tenho, o Silvas trouxe um fato aqui muito interessante, né? Parece, assim, quem anda no trânsito, que é o meu caso, parece que os motoqueiros eles têm uma legislação diferente. Não, é incrível isso. Porque eles não respeitam nada. Eu fui piloto de carro, não fui piloto de moto. Tá? Então, assim, mas a impressão que dá é que tu está numa corrida de moto. Quando larga o sinal verde, assim, é aquela loucura e tal. Não é possível. O secretário Zaca esteve aqui, está sendo feito algumas... Mobilidade. Secretário de Mobilidade. Fiscalizações e tal. Eu não vejo nada. Assim. EPTC, não, a EPTC tem feito muito em relação aos motoqueiros, viu? Tem feito barreiras, especialmente para motoqueiros. É muita moto clonada, roubada e outras de proprietário, mas muitas com tributação atrasada e muitas infrações, que muitas motos são recolhidas, né? Então é um negócio muito, muito complicado. Paulo Ramires tem se debruçado nesse problema, há uma queixa da população. Muitos falam em descarga aberta, eu nem me incomodo com isso, eu me incomodo com a falta de educação, a agressividade desses motoqueiros, né? A falta de comportamento, de urbanidade deles e chutando as portas, as latarias dos veículos, quebrando retrovisores. Outra coisa, vocês sabem por quê? A senhora tem que saber. Por que eles podem fazer zigue-zague? Que eles não ficam lá atrás como fica tu com o teu carro, que tem 5 carros na frente. Não pode, né? Não, mas sabe quem é que... Não, era para não poder, mas sabe quem é que disse não? Pode. Fernando Henrique Cardoso, que está casado com o Lula. Esse anjo aí. Esse aí. Esse deu uma bola nas costas de todo mundo, tá compreendendo? Isso é uma traíra brava, esse FHC, tá compreendendo? Agora está em parceria com o seu Lula. Falou do Lula, chamou o Lula e o PT de ladrões, ladrões, ladrões. Agora está aqui com o Lula assim, ó. Namorando. Não sei, caiu a guria do Lula, aquela? Ele andava com uma garotinha? Não sei se nesse nível aí, né? É brincadeira, vou te contar. Mas esse é um problema que ele nasce já desde a formação desse condutor. Não sei se alguém aqui tem carteira A, daí eu fiz carteira A. É vergonhoso você aprende a andar fazendo um 8. Né? E quase toda a experiência desse motoqueiro, desse motorista, de uma motocicleta, ele é feito dentro do ambiente fechado, ele não vai para a rua. Né? Ou seja, eu não fui para a rua, eu fui para a rua porque eu era uma motorista de categoria B. Então, já começa esse o problema. Né? Então, ele vai para a via e já tem um cenário completamente diferente daquele que ele aprendeu.
Segundo, Valdir, não é à toa que os motociclistas hoje são a categoria que tem mais, o maior número de acidentes e óbitos no trânsito, né? Justamente por conta desse comportamento que precisa sim ser fiscalizado, né? Mas mais do que isso, precisa ser feita uma conscientização nesse motorista. Por quê? Porque ele não está dentro de um automóvel, ele está em cima de uma motocicleta e ele é muito mais vulnerável do que qualquer outro, claro, exceto o pedestre, o ciclista, mas assim, dos veículos motorizados, ele é o mais vulnerável de todos. Então, a lataria é ele próprio. Então, ele é o para-choque. Não, eles têm um santo protetor muito, muito forte, porque o que eles apresentam... Outra coisa, tu estás transitando devidamente na tua mão, se é uma pista dupla, tu está aqui, eles botam a buzininha, e vem 2, 3, tu não sabe para que lado, porque tu tem que dar o lado, se não dá o lado, eles te mandam para o inferno, né? A mãe do cara vai, meu Deus, não sei nem para onde, porque eles são deseducados, é baixaria. Vamos tirar aí uns 15%, tá? O resto é o que eu estou dizendo, baixaria. Então, o que acontece? Eles vão te destruindo. E se tu não der o lado como eles estão na expectativa deles, aí te cuida. E abre o teu olho se tu bater no motoqueiro sempre, porque vem 20 para te fazer a peça. Pedir agora ajuda-se o presidente Bolsonaro, né? As últimas aparições, manifestações do Bolsonaro aí tem sido junto com os motociclistas. É verdade. De repente, vamos ver se o Bolsonaro dá uma ajuda aí nessa orientação. Vamos falar aqui do Di Paolo, tá, minha gente? Di Paolo, que é um negócio fantástico, né? Paulo Jeremia, grupo Di Paolo. Lá em São Paulo, a galeteria Di Paolo está bombando. O paulista se atirou de ponta cabeça para dentro da Di Paolo lá em São Paulo. É um negócio fantástico. Aqui em Itapema também, né? Em Santa Catarina, aqui na nossa serra, onde tem Di Paolo, tem movimento, tem sabor, tem só coisa boa. Olha aqui, ó, vamos falar da Di Paolo, por exemplo, aqui, ó. Vai visitar a serra? Encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Então, vai para a serra, passa numa Di Paolo, faça uma alimentação saudável, deliciosa, maravilhosa. Você vai provar comida saborosa com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona. E a sequência de galeto al primo canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. É só coisa boa. Di Paolo, tá? Então te liga lá com o Di Paolo. Eu vou falar também da Casa dos Óculos. Tem gente aí. Outro dia encontrei um amigo que tem uma posição razoável, sabe? Boa, assim, econômica. Não é milionário, não. Aí tá parado ali na Rua da Praia, um monte de camelô, e ele tá fazendo um jeitinho meio tipo galã, esse meu amigo. Conheço há muito tempo. Com uma luneta. Olhando assim de longe, bonito. Olha, ele está fazendo aí, não tá? Não, acabei de comprar um óculos aqui do camelô. Pô, tu tá brincando comigo? Tu tá liquidando com a tua visão? Aí ele tirou o óculos para mim ver. Não, é bom. Já um troço aqui caiu. Não, porque... Não, camelô. Eu digo, pô, rapaz, compra um óculos numa ótica credenciada, gabaritada, não judia da tua visão. Aí eu indiquei para ele a Casa dos Óculos. Ó, qualidade a toda prova, ali na Rua dos Andradas, a Rua da Praia, a querida Rua da Praia, 1802, no centro de Porto Alegre. Quem desce à direita, porque aqui não se fala esquerda, quem desce à direita, a Rua da Praia, tá ali da Senhor dos Passos, até chegar na Doutor Flores, descendo pela direita, tá? Ali fica a Casa dos Óculos, Andradas, 1802, Centro Histórico. Horário de segunda a sexta, das 9 às 17h30, sábado das 9 às 12. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. e tal. Um timaço também competente para atender você lá, tá? Quando chega com o seu receituário lá do seu oftalmologista, tá bom? É que eles resolvem todas as suas necessidades, tá bom? Então te liga. Não brinca com visão de camelô, tá? Porque você está arrumando uma encrenca para a sua visão. Por favor, por favor. Vamos adiante aqui. Ainda estamos aqui com o Vitor Zambuja, vereador de Camaquã, do Partido Progressista. Me diz uma coisa aqui, com a tua visão, jovem, 22 anos, vereador em Camaquã, como é que enxerga lá Brasília, Câmara dos Deputados, reforma administrativa que tramita por lá? Qual é a tua expectativa? Olha, a reforma administrativa passou, né, na CCJ nessa semana na Câmara dos Deputados. Agora deve-se criar uma comissão especial para discutir essa questão, porque é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição. Depois tem que ser, depois da comissão, né, aprovada na comissão, vai para
plenário da Câmara dos Deputados e depois para o Senado. Então, é um rito ainda longo, de muita discussão, e é um assunto que requer muita discussão, mas é necessário. Né? A gente, como estava falando aqui anteriormente, nós temos sim um Estado inchado, pesado, que consegue entregar pouco para a população. Inclusive tem um estudo, Silvas, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que diz que entre as 30 nações com maior carga tributária, né, e nós estamos entre essas 30, inclusive entre as 10 primeiras, nós somos o país que pior entrega para a população os serviços públicos. Por quê? Porque nós não temos capacidade de investimento. Como falei, nós gastamos com pessoal a nível federal 2 vezes mais do que gastamos com educação e 3 vezes mais do que se gasta com saúde. Nos últimos 12 anos, se aumentou 140% o gasto com pessoal na União, né, no governo federal. Então, realmente, é necessário uma reforma administrativa, porque também não faz mais sentido para algumas funções, como, por exemplo, a estabilidade do setor público. Tenho certeza que aqui, né, vai ter uma polêmica, né, dentro da minha cidade, né, com o Sindicato Defensor dos Servidores, né, que são, obviamente, contra o fim da estabilidade, mas algumas funções não deveriam existir estabilidade. Né? Na tua empresa, Valdir, tu vai fazer uma reforma, né, e é alguma coisa temporária. Por que tu vai contratar uma pessoa tendo, né, que assumir a responsabilidade de ela ficar por 30, 40 anos contigo, sendo que a função é temporária? Então, o governo, o Estado também precisa se adequar. Né, como uma iniciativa privada se adequa, como um empreendedor, tem que estar a todo momento se adequando, né, à inovação, enfim, ao que o desafio nos impõe. O governo, o Estado também precisa se adequar. Então, a reforma administrativa é muito importante, né, nós precisamos defendê-la no que nos compete, nas redes sociais, debater na roda de amigos, levar adiante, porque nós precisamos sim de um Estado menos inchado, um Estado que pese menos nas costas da população, do empreendedor, para que a gente possa avançar. Porque não adianta nada a gente pagar imposto e ter que pagar cerca elétrica e câmera na frente da casa, plano de saúde, a gente tem que pagar o carro ou Uber, né, para mobilidade. Então, a gente paga muito imposto e recebe muito pouco. Né? Essa é a grande dificuldade. E não só no governo federal, no governo estadual, um ICMS muito alto. Né? A gente teve, inclusive, né, um aumento, né, de ICMS. Alguns falam que não era aumento, que era uma prorrogação. Sim, foi um aumento de ICMS, né, a nível estadual. E a nível municipal nós também temos, né, uma carga tributária pesada. Nós temos o ISS, que é o imposto, né, sobre serviços. Né, e quantos por cento em Camaquã? Em Camaquã é 25%. No ISS? O ISS é 17%. É muito expressivo, né? É expressivo. Então, e outra coisa, né? A reforma tributária, que é muito importante, também ela traz a questão do imposto único. Né? A gente conseguir, né, unificar, né, para pagar, talvez não seja para pagar menos imposto, mas sim, vai ser menos difícil, né, a carga tributária. Aí é que está o Vitor Azambuja, quando a carga tributária é pesada, essa dos 17% no INSS, não é isso? Imposto sobre serviço, né? ISS, tá. Porque provoca a sonegação. Por quê? O cara, quando vai emitir a nota, deu o orçamento lá para o seu Valdir Bianchessi Júnior, ele disse, vou pagar 17%. Se fosse uma taxa mais civilizada, né, ele emite com satisfação, né? Até com satisfação, porque ele sabe que está cumprindo com o seu dever, tá? Não está sonegando. Agora, bota 17, mas não sei. O cara daqui a pouco diz, não, para um pouquinho. Olha aqui, sem nota, o senhor quer ou com nota? Já começa por aí, tá entendendo? Aí é o imposto que fica no município, mas a gente paga tanto imposto, né, como eu falei, que não. Sim, tu agrega o ICMS é metade somente que volta, né? Exatamente. No caso, o ISS e o IPTU, né? Exatamente. Muito bem, então tá. 8h24. O Ted Boy, vê se consegue lá o Elevato para nós, o filme do Elevato, que é maravilhoso. Tá no ponto lá com a Ana. Acho que a Ana está nos ouvindo lá. Ana, vê para nós a Elevato, essa mensagem maravilhosa aí do Grupo Elevato. Se estiver no ponto, na agulha aí, manda ver. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa.
Muito bem, vamos ver aí a capa do melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio, sua essência, economia e negócios. Quase 90 anos tem o Jornal do Comércio, é uma história, se encaminha para um centenário o Jornal do Comércio, onde não prega ideologias no seu assinante ou no seu leitor. É a notícia pura, transparente, assim é a informação do Jornal do Comércio, né? Seu elenco de jornalistas, colunistas, editores, né? Enfim, todos trabalham com a transparência da informação, sem pregar nenhum tipo de, né, indução ao leitor a informação, né, distorcida, absolutamente. A filosofia da empresa é exatamente essa, a informação, né, por todos os lados, por todos os ângulos, com transparência, a verdade em cima da notícia. Por isso que o Jornal do Comércio hoje ocupa essa posição de destaque, sendo o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul pela confiança do leitor, do assinante. Madrugando, chegando ao seu domicílio residencial ou corporativo, o Jornal do Comércio, o jornal de todos nós gaúchos, que se encaminha para os seus 90 anos. Jornal do Comércio. Fala, Roxane. Aproveitar o espaço, Silvas, para dar os parabéns ao Vida Urgente, que é essa fundação fantástica aí, criada, já tem 25 anos de existência. É um tempo, né? Infelizmente, por conta de uma tragédia, né, que é o que motivou a DISA a estabelecer a fundação. A fundação. Tiago Gonzaga. Prova de que o trabalho dela e de toda essa equipe de voluntários que estão lá consegue, né, de uma certa forma ou de outra, se manter e também cumprir a sua função social. Salvar vidas. Que é salvar vidas. É verdade. Exatamente. Então, meus parabéns aí ao Vida Urgente e parabéns à DISA também pela iniciativa. Eu diria assim, a competência da DISA Gonzaga, a sua insistência, né, no desenvolvimento da Fundação Tiago Gonzaga e que, especialmente, né, além dos seus colaboradores, quantas vidas as propostas do Vida Urgente já salvou. Tenho certeza, são centenas e centenas de vidas, especialmente de jovens, né, através dessa filosofia, toda essa criatividade do Vida Urgente, dizendo para os jovens, especialmente, como é que ele deve se comportar no trânsito, né, ao beber não dirigir, né, cuidar-se, etc. e tal. Né, porque a tragédia está sempre esperando ali se a pessoa facilitar. Então, os cumprimentos à DISA Gonzaga, né, que teve a feliz ideia de estabelecer a Fundação Tiago Gonzaga. Muito bem. Tá? Vitor Azambuja, vamos nos encaminhando para o fechamento do programa. Satisfação. Fica aqui o convite para que você estabeleça uma relação direta com a nossa bancada e, independente disso, sempre com as notícias importantes da sua atividade parlamentar em Camaquã, município prodígio, né? Tão qualificado e tão perto da capital gaúcha. Né? Obrigado, Silvas. É realmente um prazer estar aqui com você. Acompanho muito com frequência o Atividade, né? Também pela relação com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius Almeida, nosso comentarista. Exatamente, né? Já há algum tempo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, Valdir, doutora. Muito obrigado pela companhia aqui. Com certeza, né? Vai ser sempre um prazer poder voltar aqui conversar com você sobre as pautas da minha cidade, da minha região, mas sobre as pautas políticas aí. Perfeitas, temas que circulam e rodam. Exatamente. E se estabelecem na nossa bancada. Valdir Bianchetti Júnior, é um privilégio. Privilégio meu, né? Aliás, só uma notícia hoje, né? Paulo Guedes está criando, vai mandar na reforma tributária o passaporte tributário. Empresas em dificuldades financeiras, elas praticamente eram dizimadas pelos impostos. Ele vai dar está criando uma condição para que essas empresas possam primeiro se recuperar a sua saúde, gerar empregos para que a partir daí, então, elas paguem os seus tributos. Perfeito. Vamos embora, então. Fala, Rogério. Não, nada. Não, tá. Não, só 21h30, né? Sul-Americana. O Grêmio na pista com os dentes de leite hoje, né? Só gurizada. Os mirim. Não, é o time mirim. É dente de leite. Nós temos um treinador mirim lá no Internacional. Meus amigos, como acontece há 28 anos sempre ao vivo, nos despedimos aqui do nosso programa Atividade. Amanhã, 18h55 aqui na RDC TV. Mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.